Capítulo 1. Estamos vivendo como prisioneiros. Esta afirmação pode parecer dura num primeiro momento, mas você entenderá o que quero dizer. Quantas vezes você não sentiu como se o controle de sua vida não estivesse em suas mãos? Você tenta fazer tudo o que pode, mas parece que as forças acabam antes de chegar lá. Ou pior, você até consegue fazer tudo com a melhor das intenções, mas o resultado não sai como esperava. Então você fica insatisfeito, não consegue viver o relacionamento que sempre sonhou, não ganha quanto gostaria, não se sente bem consigo mesmo e ainda, muitas vezes, surgem fatores para limitá-lo ainda mais, como insegurança, ansiedade, estresse, medo e até depressão. Tudo isso o deixa desanimado, sem vontade de acordar e sair para mais um dia de trabalho, mais um desafio, sem gana de lutar e buscar aquilo que o realizaria de verdade. Na maior parte do tempo, estamos insatisfeitos com a situação no trabalho, em relacionamentos, na saúde, na vida como um todo. Então começamos a nos comparar com outras pessoas e muitas vezes a grama do vizinho parece estar mais verde. Até que surgem pensamentos de revolta, questionando quando isso terá um fim. Geralmente, quando mais novos, tínhamos muitas metas, desejos e ambições, mas com o passar do tempo, parece que fomos encontrando grades que nos limitam de ser quem queremos, ou mesmo viver felizes como desejamos. Mas se sabemos que essas grades não existem aí fora, ninguém nos proíbe de buscarmos o que quisermos. Onde elas estão? Dentro de nós mesmos, em nossa mente. Ela nos vigia e diz o que é permitido ou não, o que sentimos ou deixamos de sentir, o que vivemos ou deixamos de viver. Nossa mente se torna a voz de nossa angústia. É aqui que ansiamos por soluções mágicas. Ninguém gosta de sofrer e queremos fazer com que o sofrimento vá embora o mais rápido possível. Mas se não sabemos como mudar a nós mesmos, como parar de sofrer? É quando buscamos desesperadamente soluções mágicas fora de nós e, na maioria das vezes, colocamos o problema em algo que simplesmente tentamos tirar de nossa vida. Se estamos insatisfeitos com o namoro, reclamamos do parceiro até chegar ao ponto de querermos trocá-lo. Se há problemas com os filhos, já que não podemos trocá-los, queremos forçá-los a ser do jeito que decidimos. A solução é sempre mudar a pessoa ou substituí-la. E no âmbito profissional, não é diferente.
Na verdade, parece que o problema é até maior. Uma pesquisa da International Stress Management do Brasil, realizada com pessoas entre 25 e 60 anos, apontou que 76% dos entrevistados se sentem infelizes com a vida profissional. O problema é o chefe que não o valoriza. A pressão que colocam em você, as regras muito rígidas, aquele colega de trabalho que não gosta de você, o salário que poderia ser maior. E aí surgem os pensamentos procurando razões e justificativas. A vida seria muito melhor se meu chefe saísse, se mudassem as regras da empresa e, principalmente, se meu salário valesse a pena. Sempre pensamos que mudando algo externo, a vida fluiria melhor. Mas já que não é possível mudar tudo isso, esses elementos continuam nos pressionando por todos os lados, até que realmente perdemos o controle de nossas próprias emoções e, por consequência, nossa saúde. Ainda segundo a ISMA-BR, a chamada síndrome de burnout, antigamente chamada de estafa, ou nível de estresse devastador, que quem o sente se vê sem saída, a ponto de explodir, atinge 30% dos trabalhadores brasileiros. Vale lembrar que essa síndrome provoca exaustão física e mental, trazendo consigo sérios problemas de convivência e relacionamento no trabalho e em casa. Se o plano profissional não vai bem, dificilmente a vida pessoal estará adequada. Então passamos a sentir o problema em nós mesmos, através de sintomas como ansiedade, medo e até depressão. O triste é que esses males estão se tornando cada vez mais populares. Males do século. O índice de pessoas com depressão aumentou 18,4% entre 2005 e 2015, atingindo 322 milhões de homens e mulheres em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de que 11,5 milhões de habitantes sofram com a doença. Nosso país, aliás, é aquele com a maior incidência de depressão na América Latina. E o segundo considerando as Américas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. No que se refere à ansiedade, o Brasil é recordista mundial. Uma multidão de 18,6 milhões de pessoas sofre desse mal. Infelizmente, o fim dessa linha de dores emocionais é o suicídio, com mais de 800 mil mortes por ano no mundo. Segundo dados da OMS de 2014, é a segunda maior causa da morte entre jovens de 15 a 29 anos.
O Brasil registra uma média de 30 suicídios por dia. E já acreditamos que tudo isso veio de fora. De novo, buscamos soluções externas, dessa vez em forma de comprimidos. É como se fosse possível empurrar os dilemas para debaixo do tapete e se esconder atrás de remédios que só tratam os sintomas, não as causas reais das dores emocionais. E para piorar, infelizmente, vivemos em meio a uma indústria que cada vez mais quer que nos mantenhamos anestesiados ou aprisionados em relação a nossos problemas. E isso se prova com números. Pílulas da ilusão. Por exemplo, o analgésico mais popular que conhecemos é um dos medicamentos mais vendidos do Brasil. Para se ter uma ideia do consumo, basta dizer que entre 2013 e 2016, o produto saiu da 9ª para a 5ª posição na lista dos 10 mais comercializados. De acordo com a consultoria IQVIA, líder mundial em informações a respeito de produtos e serviços de saúde, isso principalmente porque o analgésico tem princípios ativos que agem rapidamente, além de ter todo um projeto de marketing e vendas muito bem organizado nas farmácias, nos principais meios de comunicação e nas redes sociais. Os números falam por si. A página do remédio no Facebook tinha 1,4 milhão de seguidores em fevereiro de 2018. É certamente mais do que conseguiriam obter muitos artistas e figuras públicas. A questão é que quando não usado de forma direcionada, o medicamento pode acabar mascarando os reais problemas de quem o consome. Outro exemplo dessa tendência de ter nos remédios uma muleta diz respeito ao uso do clonazepam, princípio ativo no medicamento indicado para o controle de fobia social, distúrbio de pânico e ansiedade de modo geral. Sobre esse medicamento em particular, nosso país se destaca. Os brasileiros são os maiores consumidores mundiais desse fármaco, que depois de ingerido permanece 18 horas agindo no corpo. É preciso lembrar que o risco de dependência é alto e que ocorre muitas vezes em 2 ou 3 meses de medicação. Por isso, deveria haver muito mais cautela em relação ao uso. Há até mesmo registros de casos de internação por abstinência. Geralmente não é possível parar de fazer uso de uma hora para outra, sem que seja feito antes um corte lento e programado. Até o jornalista Pedro Bial, veja só, mesmo com toda a sua experiência de trabalho, admitiu em entrevista para a revista Playboy ter usado esse medicamento
algumas vezes para conseguir entrar no ar em seus tempos à frente do Big Brother Brasil. Era uma forma de domar a ansiedade antes de encarar a apresentação do programa, o reality show mais popular da Rede Globo. Em momentos de pressão tão comuns nos dias de hoje, nosso cérebro precisa trabalhar de forma mais acelerada, o que mexe conosco a ponto de provocar ansiedade. O remédio entra nesse contexto como uma ferramenta que ajuda a dar equilíbrio. Contudo, isso ocorre em um nível superficial. Porém, se os vilões da indústria de medicamentos no Brasil fossem unicamente esses dois fármacos, seria algo simples a ser resolvido. O problema vai muito além. Entre 2013 e 2017, foi registrado um aumento de 42% nas vendas de remédios no Brasil. Não à toa, o mercado farmacêutico faturou 49 bilhões de reais no país em 2016. E isso não é tudo. De acordo com o estudo do Ministério da Saúde, feito entre 2013 e 2014, com 41 mil entrevistados em todas as regiões, metade das pessoas ouvidas ingeriu no mínimo um remédio nas 2 semanas anteriores à pesquisa, o que reflete o fato de se ter uma pequena farmácia em casa e fazer da automedicação um hábito cotidiano. E quem não tem algum parente ou amigo louco por remédios? Eu conheço um senhor de 94 anos que sai frustrado do consultório se o médico não entrega uma receita com uma lista de medicamentos. Para ele, esses são os médicos fracos, que não resolvem nada. Trata-se de um bom retrato do problema no Brasil. E olhe que eu nem citei aqui o famoso Dr. Google, o maior aliado de quem pratica a automedicação e se apavora por conta própria em casa antes de procurar um profissional para entender o que de fato está acontecendo em caso de doenças. Tudo isso ocorre porque nos fazem acreditar desde a infância que a solução para nossos problemas está fora de nós. Estudar mais, terminar aquele curso, conseguir aquele emprego, casar, sempre falta, só mais um item externo para nos sentirmos bem. Assim, parece normal achar que a solução está na prateleira da farmácia e não em nosso interior. Isso limita o conhecimento sobre como dominar a mente e desbloquear o poder interior. Parece um beco sem saída. Cada pessoa é um mundo. E em tempos de tanta pressão, não faltam motivos para se sentir em colapso. Sabemos do mal que sofremos, o desafio que nos pressiona, mas só se falam das soluções pregadas pelas indústrias, como já mencionei. De novo nos sentimos sem ter para onde ir.
presos ao destino. Não existe uma saída e ela está em encontrarmos a raiz do que nos provoca determinado sentimento, ou seja, buscar a solução dentro de nós mesmos, descobrir nossa mente e achar a causa desses problemas que podem estar ligados a marcas que talvez nem sequer temos consciência que carregamos. O vício de João. Fumante desde os 17 anos, João tem hoje 39. O volume de cigarros fumados todos os dias aumenta de acordo com o momento. Em tempos de muito estresse no trabalho. Ele é jornalista, portanto, dá para imaginar a pressão e a correria. Ele consome mais, podendo chegar a 3 maços por dia, o que significa 60 unidades. Seu médico, um pneumologista que ele frequenta há 10 anos, avisou que era muito. Seus pulmões já começam a pedir clemência. Estão comprometidos. Diante desse panorama, João se culpa muito. Ele não se sente um bom exemplo para seus filhos, 2 meninos, um com 4 e outro com 7 anos. Sabe que incomoda a mulher com o cheiro de cigarro, que nele está sempre impregnado. Todos detestam quando ele fuma no carro enquanto dirige. Sabe que está prejudicando a própria saúde, mas mesmo assim parar é muito difícil, embora tenha muita vontade. Afinal, ele sabe quantos riscos está enfrentando por se manter no vício. Nada é suficiente. Por que João está nessa situação? Você acha que ele é fraco? Quantas vezes você já não esteve na mesma situação que ele? Quantas vezes já soube que precisava mudar, mas por algum motivo simplesmente não conseguia ou nem chegava a tentar? Talvez seu desafio não seja o cigarro, mas o desânimo, o nervosismo, o descontrole alimentar, a depressão ou até a dificuldade financeira. O que o faz infeliz? Qual é seu desafio? De agora em diante, como eu não sei exatamente o que você quer mudar em sua vida, usarei as palavras desafio e infelicidade, muitas vezes, para representar aquilo que está lhe fazendo mal e você quer mudar. E se você está disposto a vencer isso, está na hora de desbloquear, de uma vez por todas, o potencial de sua mente e transformar sua vida. Foi o que aconteceu com João. E no próximo capítulo vamos entender o que o impedia de vencer seu desafio.